Até onde chega a soberba do ser humano? A soberba do ser humano, a soberba do homem, ela evolui, ela aumenta à medida que o ser humano se sente livre para dominar todas as coisas e à medida que ele aumenta a sua capacidade de domínio sobre todas as coisas criadas por Deus. No princípio, o homem dependia dos fenômenos da natureza ou das mudanças das estações para se alimentar. O homem semeava, plantava, esperava o tempo de germinação, de crescimento, de colheita, e ele se alimentava daquilo que era produzido. Com o tempo, o homem foi dominando sobre todas estas coisas que ele plantava. Então, hoje a gente tem tecnologia para irrigação, a gente tem tecnologia para plantar em estufas, então já não é mais necessário que a gente espere que o homem se submeta aos fenômenos da natureza. Os mais velhos vão lembrar que antigamente se comia manga na época de manga. Hoje, vai na feira, vai no mercado, se tem frutas fora de época, fora de estação todo o tempo. Milho, se comia milho quando se plantava e na época da colheita. Hoje não, a gente pode fazer pamonha o ano inteiro, Piracicaba se faz pamonha o ano inteiro. Por quê? Porque tem uma fartura de produção deste elemento essencial, deste alimento essencial para isso. E assim o homem foi dominando as coisas, não só as coisas da alimentação, mas vamos pensar que lá no tempo de Jesus, doenças como a lepra, eram doenças que levavam à morte. Uma pessoa que ficava doente da lepra, ela ia perdendo os seus membros, partes do seu corpo, até chegar o momento da sua morte. A lepra hoje é uma doença que tem cura. Com o acompanhamento correto, uma pessoa se cura ou ela acompanha essa doença. E não só a lepra, mas quantas doenças hoje é possível controlar, é possível curar, é possível dar uma expectativa de vida muito maior às pessoas que são portadoras de um vírus, por exemplo. E isso pode levar uma vida normal, a pessoa pode levar uma vida normal. Diante disso, o homem se sente o senhor de todas as coisas. Ele consegue dominar, ele consegue controlar, ele consegue manipular a vida. Antigamente precisava esperar a criança nascer para saber o sexo da criança. Hoje não, o ultrassom já permite que isso seja antecipado, e não só o sexo da criança, mas também outras coisas que podem ser previstas, curadas ainda no ventre da mãe. É possível fazer cirurgias. Tudo isso é um domínio que o ser humano tem sobre as coisas criadas, e isso aumenta a soberba do ser humano, da pessoa humana, a ponto de o homem dizer que não precisa mais de Deus. Deus vai se tornar no pensamento de alguns como um algo que não interfere na obra, na criação, e que não é mais necessário. Alguns vão dizer da falta de necessidade ou da ausência de necessidade de um ser supremo que esteja ali para conduzir as coisas. O homem vai se tornar senhor de todas as coisas, inclusive das suas vontades, do seu destino e de todas. Ele vai tentar tomar nas mãos a direção de todas as coisas. Isso é uma realidade. Quantas pessoas vão recusar acreditar em Deus, porque vão dizer que Deus não é visto, não é possível ver a Deus. E se não é possível, essas pessoas vão dizer, se não é possível ver a Deus, como é que nós podemos acreditar em Deus? Daí uma incredulidade crescente no nosso meio, e também uma falta do temor a Deus. E o homem que não teme a Deus, ele é capaz de todas e de qualquer atrocidade com o seu semelhante. É isso que nós estamos vendo no tempo presente. A única coisa que não consegue vencer a soberba da pessoa humana é a morte. E diante da morte, nós temos um encontro final que não é possível dar uma resposta humana. A morte faz a pessoa sofrer, a morte faz a pessoa entrar
numa angústia, porque não há expectativa, ou pelo menos as pessoas vão dizer, não há expectativa além desta realidade. E qual é a resposta para a pessoa de fé? Deus é a nossa resposta. Deus é a nossa esperança. Os discípulos estavam muito corajosos ao lado de Jesus, mas bastou que entrassem numa barca, e bastou que a barca começasse a balançar um pouco, que logo se aproxima o medo da morte. E os discípulos vão perguntar: Senhor, não te preocupas que nós estejamos perecendo? Parece que Deus está ali deitado, Jesus está ali deitado, sem se preocupar, sem se ocupar com aquela realidade dos discípulos. E imediatamente Jesus se levanta e acalma o mar. E a pergunta final do evangelho de hoje que nós ouvimos é essa: quem é este que acalma, que interfere até nas forças da natureza? Este é o Deus desconhecido. Para o nosso tempo, às vezes parece que Deus vai ficando como Deus desconhecido também. Parece que Deus vai ficando em segundo plano. Parece que Deus não vai tendo mais uma atividade, uma ação, uma presença no nosso tempo. Porque nós nos tornamos pessoas capazes de controlar todas as coisas, capazes de dominar tudo ao nosso redor. E este é um desejo do coração humano. Já desde o princípio, o pecado original está aí, a vontade do homem de dominar sobre todas as coisas, inclusive dominar sobre Deus. Mas quando ele não consegue, vem a falta de sentido, a angústia, a dor, o sofrimento, vem a proximidade da morte, vem a angústia. No discurso, no diálogo que nós ouvíamos na primeira leitura, entre Deus e Jó, Deus vai apresentando a Jó todas as suas criações, como Deus domina sobre todas estas coisas. E no salmo de resposta nós cantávamos que aqueles que fazem grandes viagens, ou que viajaram pelo mundo, veem, contemplam a beleza da criação, dos dons da graça de Deus. E nós temos a possibilidade também de contemplar os dons e as graças de Deus presentes em todo lugar. Por que a nossa soberba? Por que a resistência em lutar contra a vontade de Deus? De não compreender que Deus é o Senhor de todas as coisas, e como Senhor de todas as coisas, é Ele que conduz a história, é Ele que conduz a nossa vida, ou deixar que a nossa vida seja conduzida por Ele, é o caminho mais seguro. Porque a nossa rebeldia, a nossa vaidade, a nossa prepotência em querer sermos os donos do destino, não só da nossa vida, mas de tudo que está ao nosso redor, é a soberba humana. E aí nós experimentamos o fracasso humano diante de todas as coisas. E é preciso compreender que somente a partir deste encontro com Jesus Cristo, segunda leitura, aquele que morreu por todos, Cristo deu a sua vida, por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Ele é o Senhor da história. Então, se a nossa vida, ela está vazia de sentido, não é porque Deus não existe, é porque não há espaço na nossa vida para a presença de Deus. Não há espaço na nossa história para a palavra de Deus. Ainda que a gente diga que vai à igreja, mas não escuta a palavra. Vai à igreja, mas não se alimenta dos sacramentos. Vai à igreja, mas não obedece, não entende, não aceita aquilo que são os caminhos propostos pelo Senhor. Então a nossa vida não vai ter sentido mesmo. Por quê? Porque falta a obediência, o temor. O que mais nós precisamos no nosso tempo não são grandes mudanças, grandes reformas, mas é fazer o coração da pessoa humana voltar-se novamente para Deus. Esse é o caminho de mudança, de transformação, que passa pela conversão pessoal, e aí sim chega a uma transformação social, aí sim chega a uma mudança da sociedade à nossa volta. Aí nós poderemos contemplar aquilo que é a vontade de Deus praticada, vivenciada, vivida por cada um de nós. Portanto,
se o mundo não acredita, ele precisa ver testemunhas. E as testemunhas de Cristo, as testemunhas de Deus, somos nós que escutamos a palavra. A palavra nos convida à conversão, rever a nossa vida à luz desta palavra para testemunhar aquilo que nós acreditamos. Não queremos ser os senhores da história, mas deixar que a nossa história seja conduzida pelo Senhor da história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.